Nós vamos meditar nesta noite sobre missão ou omissão para este tempo. Missão ou omissão para este tempo. Talvez a imagem não fique muito nítida ali para vocês, mas eu quero começar a falar sobre algo que está acontecendo nos nossos dias, em que nós, muitos talvez não estejam acompanhando e talvez não deem importância à necessidade deste texto que nós lemos aqui e do que esses meninos têm feito, não somente aqui na igreja, não somente nas competições, mas também nos seus lares. Então quero falar a respeito de missão ou omissão. Eu estou fazendo missão ou estou omitindo, não estou realizando missão? E vou ser breve dentro desses slides, porque tudo quanto estiver falando aqui está no nosso slide. Em Mateus capítulo 18 diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor Deus enviou o seu Filho até a terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhum de nós aqui merecíamos a salvação. Desde que momento em que nós já nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Então houve a necessidade, a partir do momento da queda do homem, ali no jardim do Éden, houve a necessidade do Senhor Deus enviar o seu Filho até a terra, para que cada um de nós pudéssemos ser religado a Ele, ser ligado novamente a Ele. Então por isso que aqui em Mateus capítulo 18, versículo de número 11, fala: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E ainda João Calvino, ele diz o seguinte: o Evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. Neste caso aqui são os missionários. João Calvino, ele fala: o Evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. Nós não sabemos o que está acontecendo com algum missionário que esteja fora do Brasil, que esteja fora da nossa América. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu quero mostrar rapidamente o que está acontecendo a nível de mundo. E nós vamos ver o que está acontecendo, e através deste outro slide que nos diz: missões é o único propósito da nossa vida que não poderemos aplicar na eternidade. Missões é o único propósito da nossa vida que não poderemos aplicar na eternidade. Louvar, nós louvaremos na eternidade, mas missões nós não poderemos fazer na eternidade, porque não existe a necessidade de realizar missões lá, porque todos quanto lá estarão, já estarão salvos, não precisarão mais ser evangelizados. Mas os que estão por aqui, estão aqui por enquanto, e que ainda não reconheceram Jesus, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador, precisam ser evangelizados. Por isso existe a necessidade de missões, e existe a necessidade desses embaixadores do rei, porque o embaixador, ele representa o seu país em outra nação, está representando o seu país em outra nação. Nesse outro slide eu quero trazer algumas realidades que está acontecendo. Por exemplo, na China, a CNN, no dia 25/8 agora de 2021, China inclui estudos sobre o pensamento de Xi Jinping ao currículo escolar nacional. Esse homem é 100% comunista, e ele está colocando o seu pensamento nas escolas. Como deve estar passando ou vivendo os missionários que lá estão trabalhando, estão à disposição de Deus. Aqui é fácil pregar o Evangelho. No Brasil é muito fácil. Em alguns países aqui da América do Sul ainda é fácil pregar o Evangelho. Nem todos eles, mas conseguimos pregar. Mas nesses países que eu estarei mostrando aos irmãos, isso tudo relatos frequentes. Nos Estados Unidos da América, pela revista Veja, no dia 23/8 agora de 2021, John Biden cometeu um erro estrondoso no Afeganistão. Estará perdido? Adversários e aliados são unânimes em arrancar os cabelos diante do fiasco produzido pelo presidente, e a situação pode ficar pior. O que ele fez? Ele retirou os soldados de lá.
Todos os soldados que o antecessor dele, tinha deixado lá no Afeganistão, ele agora retirou e deixou aquele povo sozinho. E agora lá naquele lugar, lá no Afeganistão, a situação está terrível, os irmãos têm acompanhado. Eu não sei quantos assistiram pela televisão, aquela pessoa, 2 pessoas agarradas ao trem de pouso do avião, e quando chegou a uma determinada altura, aquela pessoa não conseguiu, não aguentou mais e despencou lá do alto, querendo fugir daquele lugar, porque sabe que a situação lá está péssima, e está querendo fugir de lá. E vocês viram através da televisão quantas pessoas estavam querendo entrar naquela aeronave e não conseguiram entrar, e corriam atrás da aeronave querendo entrar, mas não conseguiam. E John Biden, ele é igual uma melancia, é verde por fora, mas vermelho por dentro. É vermelho por dentro. O que os Estados Unidos conquistou durante muitos anos, onde foi, vamos dizer assim, quase que o berço da evangelização. Muitos presidentes que por lá passaram temiam ao Senhor. Esse homem não teme ao Senhor. Então imagine como deve estar vivendo um missionário lá nos Estados Unidos. No Afeganistão, o portal R7, no dia 23/8/21, Afeganistão, regime do medo do Talibã coloca cristãos em risco após a ocupação do país pelos talibãs. Cristãos são obrigados a seguir sua fé clandestinamente, sob ameaça de morte. Sob ameaça de morte. É maravilhoso, é muito lindo quando nós chegamos aqui, quando você chega aqui e vê essa igreja, assim com esse número imenso de pessoas. Se estivesse nesse país, se estivesse lá no Afeganistão, a milícia talibã, ou os talibãs, teria exterminado a metade, ou quase dizimado 90% dos que aqui estão. Agora o nosso pensamento deve voltar para os missionários que lá estão. Eles carecem das nossas orações. E todas as noites, quando você tiver que deitar e antes conciliar com o sono, deve pedir ao Senhor: Senhor Deus, tenha misericórdia do teu servo, porque lá tem o missionário. Existem missionários lá. E eles estão lutando para pregar a palavra do Senhor, da maneira dele, mas estão tentando pregar a palavra do Senhor. No Afeganistão, o UOL, 21/8/2021, temendo crise migratória, países relutam em aceitar refugiados afegãos. Tudo isso está acontecendo. Eu não sei quantos estão acompanhando. Talvez não seria necessário eu passar para vocês essas imagens e essas informações aqui, mas eu estou trazendo para vocês. Por quê? Porque é fácil, mais uma vez falando, é fácil pregarmos o Evangelho aqui, mas as nossas orações devem estar voltadas para esses países, para esses missionários que lá estão. Uma outra notícia no Afeganistão: a Folha, no dia 26/8, agora de 2021, Estado Islâmico assume a autoria de ataques em aeroporto no Afeganistão. Já são mais de 80 mortos, incluindo os 13 soldados americanos, mais 150 feridos. Está difícil, irmãos. O Evangelho para nós é algo muito fácil. E esta facilidade, às vezes as pessoas relutam em aceitar essa realidade. É a realidade do sangue que foi derramado por cada um de nós. Nós temos essa facilidade. Talvez fosse difícil se nós vivêssemos num país deste aqui, de pregar o Evangelho, de ouvirmos o Evangelho com uma certa clareza. No Haiti, o jornal É o País, no dia 21/8 também deste ano, Haiti, um país mergulhado na tragédia. Terremoto de 14 de agosto se soma ao drama da nação mais pobre das Américas, que em pouco tempo sofreu desastres naturais, um caos político interminável, crise econômica, sanitária e até magnicídio, e que resiste à espera de que sua sorte mude. Essa palavra magnicídio aqui é morte de autoridade, a matança de autoridades. Então no Haiti também eles estão passando por dificuldades por demais grandes, ou grande por demais. Então por isso a importância de cada um de nós trabalharmos o Evangelho dentro dos nossos lares. De repente você que é uma criança ainda, é um junior, é um adolescente, pregue o Evangelho dentro da sua casa, mostre para o seu pai, mostre para a sua mãe a necessidade do Evangelho.
Porque de repente, se você estivesse em um desses países, você não conseguiria. E o que mais o Senhor Deus quer, Deus não quer que nenhum pecador se perca. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E todos nós, aqui no nosso país, temos essa facilidade, temos essa oportunidade de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Imagine você num país deste, alguém querendo pregar o Evangelho para você, você com uma sede muito grande em ouvir da palavra do Senhor, mas a pessoa não poder chegar até a tua casa. E você ouve dizer que Jesus está vindo, e aquele que crer e for batizado vai ser salvo, mas você não tem como crer porque não lhe ensinaram da palavra, e você quer aprender da palavra. Uma outra informação no Líbano, não, a Folha, no 28/6 deste ano, quase um ano após a explosão em Beirute, Líbano afunda em catástrofe econômica. Isso são alguns países que eu estou passando, um outro também, queimadas, Turquia e Grécia. Veja, a revista Veja, no dia 4/8, após termômetros cravarem 47 graus, a Grécia e Turquia têm onda de incêndios. Aqui, costuma-se dizer, ou pelo menos é veiculado, que lá na Amazonas, alguns lugares são incendiados. Agora, aqui nesse momento que nós lemos, nessa situação da Turquia e da Grécia, 47 graus. Turquia e Grécia têm ondas de incêndios. Ainda queimada, na Argélia, G1, no dia 10/8, incêndios no norte da Argélia deixam dezenas de mortos. Olha o que está acontecendo no mundo, irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. Sabemos, e os irmãos são cientes do que está acontecendo também no nosso país. Mas em relação à proclamação do Evangelho, não é igual a esses países que foram narrados aqui. Porém, tem algumas perspectivas. Eu quero mostrar a primeira perspectiva aos olhos de Deus. Qual é a primeira perspectiva aos olhos de Deus? Perceber que que é tempo de colheita. Perceber que é tempo de colheita. É tempo de você anunciar o Evangelho. É tempo de você proclamar o Evangelho. Seja em casa, seja na escola, no setor de trabalho, em qualquer lugar que você estiver, a oportunidade que Deus lhe der para proclamar o Evangelho, proclame o Evangelho. Então a perspectiva dos olhos de Deus é perceber que é tempo de colheita. O tempo já está próximo, Jesus já está às portas para retornar. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 35, nos diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abro os olhos e vejo os campos, eles estão maduros para a colheita. Ou seja, muitas pessoas estão sedentas pela palavra. Corações já estão preparados, terra, o coração já foi adubado para receber a palavra. O que falta é apenas nós lançarmos a semente. O que falta é você lançar a semente. O que falta é nós lançarmos esta semente do Evangelho. É isto que está faltando. Somente isto, nada mais. Porque o coração já está adubado. O coração já está preparado para receber esta semente. A segunda perspectiva do coração de Deus, sentir que é hora de amar. Amar essas pessoas que estão por aí. Às vezes nós olhamos essas pessoas que estão espalhadas por aí, à margem da sociedade, fazendo coisas erradas. Achamos, são infelizes, larga para lá. Dói o meu coração quando eu vejo alguém deitado, dormindo embaixo de uma marquise. Dói meu coração. Eu não sei quantos já passaram aqui pela prefeitura de Belfort Roxo. Tem um senhor que dorme ali ao lado do Procon. Ele bota ali um colchonete e pega uma coberta, e um senhor escuro. Não sei quantos já tiveram essa oportunidade de ver, passar por ali pela manhã e ver esse senhor ali. Então dói no nosso coração. E em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 36, nos diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas. E nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. Essas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Porque a palavra é bem clara, irmãos. Porque aqueles que não aceitaram a Jesus como o único suficiente Salvador, não entrarão no reino dos céus. Terão um sofrimento eterno. E olha a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. A oportunidade de virmos à casa dele, de ouvirmos a palavra dele.
temos essa liberdade de aceitar e cultuar este Deus de uma forma tremenda, uma forma magnífica. Então, ao ver as multidões, teve compaixão delas, o Senhor Jesus, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Essas pessoas estão desesperadas, estão perdidas, estão como ovelhas sem pastor. E elas estão precisando de cada um de nós. Elas precisam que você, pastor, eu não sei evangelizar, mas uma mínima palavra que você possa colocar para uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus já é o suficiente. Quando você chegar e falar para ela assim, olha, eu já passei por esta situação, eu sei a dor que você está sentindo, e a pessoa vai falar, mas como você sabe? Porque eu vivi isto. Mas o que você fez para se libertar, livrar dessa situação? Eu orei a Deus e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e Ele me ajudou a sair dessa situação aflitiva. E é justamente isso que essas pessoas estão esperando, essas palavras que possam sair de nossas bocas. Estão esperando isto. Às vezes nós falamos em missões, vamos arrecadar dinheiro para enviar para missões, mas você é um missionário. Nós somos um missionário. Somos missionários. Não importa onde quer que estejamos, somos missionários. Um escritor anônimo diz o seguinte: a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Uma frota de barcos de pesca. Lembra quando o Senhor Jesus falou para Pedro, farei de ti pescador, mas pescadores de homens. Pescadores de homens. Então a igreja não é um clube de iates. Aqui, quando esse autor está falando, está dizendo, está mencionando, quando ele colocou essa frase aqui, esse pensamento aqui, ele que está dizendo que a igreja não é apenas um lugar para nos reunirmos. Só temos encontros aqui. Temos as nossas reuniões e acabou, vamos embora. Mas uma frota de barcos de pesca. E eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver esses barcos que saem para pescar em alto mar. Eles saem à noite e voltam ao amanhecer do dia. E voltam com a embarcação às vezes cheia de peixes. Eles poderiam tranquilamente, durante o dia, chegar lá, jogar o mulinete, ou então lançar aquela isca dentro da água ali e ficar ali esperando. Não, mas eles saem à noite. Saem à noite e voltam com um barco cheio. E é isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Permita-me fazer uma pergunta a cada um, inclusive essa pergunta cabe e é para mim também. Quantos de nós já falamos de Jesus para alguém este ano? Quantos de nós já conseguimos ganhar uma alma para o Senhor Jesus neste ano? Quantos de nós já conseguimos ganhar alguém para Jesus este ano? Pastor, não depende de mim. Eu sei que não depende de você. Depende da pessoa e da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas a minha parte eu tenho que fazer. A igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Então nós precisamos sair e evangelizar. A igreja não está evangelizando. Irmão, onde quer que você esteja, você é um missionário. A igreja não entrega mais folheto, mas lá no seu setor de trabalho, você evangeliza alguém? Nós temos dezenas, centenas de pessoas no nosso WhatsApp, e pessoas que não são evangélicas. No TikTok, que às vezes nós mandamos para as pessoas, será que mandamos algumas mensagens evangélicas? Será que as piadas que nós enviamos, que nós encaminhamos, será que são mensagens evangélicas? Será que são pensamentos nossos, não pensamentos do Senhor Deus? Então a igreja não é um clube de iates, mas uma frota de barcos de pesca. Entenda e interiorize 3 princípios gerais na cosmovisão ou na supervisão de Deus para ter um coração como o do Pai, para amar missões. 3 princípios fundamentais para termos um coração igual ao coração do nosso Deus. Primeiro, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Nenhum de nós aqui merecíamos ser salvos. Ninguém aqui. Não, eu sou bonzinho desde a minha infância. Você já nasceu em pecado. E por isso, se não aceitasse o Senhor Jesus, estaria condenado. Mas uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, você já está livre da condenação.
Agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Deus amou tanto o mundo, que aquele versículo que nós conhecemos em João 3,16, ele amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, amou por demais. E esse amor se estende não somente por algumas pessoas. Se você é calvinista ou arminiano, eu não quero saber. Eu quero saber que você aceitou e necessita do sangue de Jesus para ser salvo. Eu não quero aqui saber se você é daquelas pessoas que acreditam na predestinação, ou então daqueles que tem que ser salvo, vai ser salvo através da palavra. Eu não quero saber dessa situação. Eu só quero saber que você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 17, a palavra ainda nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio a este mundo para condenar ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno, mas também não te obrigue para o céu. Deus não manda ninguém para o inferno, mas também não te obrigue para o céu. É uma escolha nossa. É uma escolha que cada um de nós precisamos fazer. A segunda ideia, a profundidade dos seus pecados. Eu preciso entender que em mim existe um pecado. Ninguém pode dizer, eu não tenho pecado. Ninguém pode dizer isso, eu não tenho pecado. Nós nascemos em pecado. A própria palavra diz que em pecado eu fui concebido pela minha mãe. A única pessoa que nasceu sem pecado neste mundo foi o Senhor Jesus. Porque ele veio do homem, veio de uma mulher, mas não veio da relação entre o homem e mulher. Ele veio em carne, mas não da carne. Entenderam? Ele veio em carne, mas não da carne. Não houve a necessidade de José para que Jesus pudesse chegar a este mundo. Foi obra do Espírito Santo. Então, a profundidade dos seus pecados. Eu preciso entender que eu sou um pecador. Eu tenho que entender isto. E muitas pessoas sabem que precisam do Senhor Jesus. E por que se manter afastado do Senhor Jesus? Por que se manter afastado da casa do Senhor Jesus? Afastado do reino de Deus. Manter afastado do reino de Deus. Algumas pessoas chegam a dizer, eu não preciso de igreja. Eu não preciso. Precisa sim. Vocês têm que estar reunidos com os servos do Senhor. Tem que estar juntos. Precisamos estar juntos para servir e adorar ao Senhor. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, versículo 48, a palavra nos diz ainda: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Não existe ninguém na face da terra que possa dizer assim: pastor, eu já fiz tanta coisa errada que Deus não vai me perdoar. Eu não tenho salvação. Você tem salvação sim. Você tem salvação. A partir do momento que você abrir o teu coração. Campbell, ele diz o seguinte: o Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação. O Evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação. Sabemos que existem muitas pessoas que se aproximam de cada um de nós para jogar na nossa face o que nós temos feito de errado. E às vezes nos comunicamos um com os outros e falamos a respeito do que ciclano fez de errado. Mas se o próprio Senhor Jesus, ele não vê isso em cada um de nós, ele fez uma entrega por cada um de nós. Quem somos nós para julgarmos alguma pessoa, julgarmos alguém a nível de salvação? Nós temos sim que proclamar a salvação. A terceira situação, somos agentes de reconciliação. Agente de reconciliação. Nós precisamos trazer essas pessoas para o lado do Senhor Deus. Somos agentes de reconciliação. Nós não podemos agir e falar assim: não, eu sou salvo e agora não quero mais saber das outras pessoas. Eu sei, a palavra diz que cada um prestará conta a Deus, então eu não quero nem saber. Mas nós somos agentes de reconciliação. Às vezes nós entramos na área jurídica e vemos ali um momento de conciliação.
senta, tem ali o advogado de defesa, aquele outro advogado, e tem um juiz. Ele quer fazer uma conciliação. E nós somos este agente de conciliação. Nós somos essas pessoas que Deus levantou para a reconciliação. Reconciliação, trazer as pessoas de volta para o Senhor Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, a palavra ainda nos fala desta forma: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Então você tem a capacidade, você tem a autoridade de fazer essa reconciliação desta pessoa que está afastada do Senhor Deus, trazer essa pessoa para o lado de Deus. Essa reconciliação. Rick Warren diz o seguinte: não se orgulhe de ganhar argumentos e perder as pessoas. O nosso problema, o nosso caso não é discutir religião, falar que aquela pessoa, você é um ateu, você não vai para o céu, você não professa a mesma fé que eu professo, você não vai para o céu. A nossa ideia não é essa, a nossa ideia não é ganhar nos argumentos e perder as pessoas. Nós temos que ganhar as pessoas, aquelas que estão lá fora, sem Cristo e sem salvação. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Demonstre esse amor pela pessoa que você diz que ama. Demonstre esse amor pela pessoa que você diz que ama, anunciando o Evangelho. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Fale para aquela sua avó, aquela sua bisa, que de repente ela foi criada dentro dos padrões e segue uma religião que está afastada de Deus. Pregue para a tua bisa: mas ela está tão velhinha que eu não sei se ela vai entender. Ela vai entender ou não vai entender? Eu não sei. Mas o que cabe a nós somos agentes de reconciliação, de pregarmos, de anunciarmos o Evangelho. Então cada um de nós somos evangelistas, somos missionários. William, ele diz o seguinte: nosso Deus é um Deus missionário. Se Deus é um Deus missionário, você também é um missionário. Mais uma vez, um missionário onde quer que nós estejamos. Não existe a mínima possibilidade, irmãos. Se alguém partir deste mundo sem Cristo e sem salvação, não estiver conciliado com o Senhor Jesus, não haverá habeas corpus para te tirar de lá do local para onde você vai. Ninguém tem condições de mandar fazer um habeas corpus para retirar você de lá, porque a nossa decisão tem que ser aqui enquanto estamos vivos, aqui enquanto estivermos neste mundo. E esta é a grande oportunidade que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós. Em 1 João, quando escreve essa primeira carta, capítulo 4, versículo de número 9, a palavra nos diz desta forma: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, vivermos aqui e vivermos na eternidade também, porque a vida não termina aqui. Aqui é como se fosse um laboratório, Eu costumo dizer, às vezes, em algumas palestras que eu vou fazer, que nós passamos por 3 úteros. Não sei se já falei aqui na igreja. Passamos por 3 úteros. Útero materno, onde você se desenvolve. O útero da família, onde você aprende os valores de família. E o útero do mundo, também onde você se desenvolve ali. Você aprende muitas coisas. Agora, como você vai se desenvolver ali, eu não sei. No útero materno você é bem cuidado. No útero da família, eu não sei como que a família está vivendo neste momento. Mas no mundo nós sabemos como está o útero do mundo. Você passa por este útero também. E como que você vai sair deste útero para poder chegar nos céus? Será abortado? Sem Cristo e sem salvação? Então existe essa possibilidade de você receber o Senhor Jesus enquanto ainda existe tempo, enquanto nós temos tempo, irmãos, porque nós não sabemos. Eu sei que você está imaginando o que eu vou falar. Você fala: pastor, já ouvi isso há muitos anos. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, o momento que Cristo vai voltar. Você não sabe. Eu vou esperar mais um pouco. Você não sabe quando Cristo vai retornar.
Quando ele virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Nós não sabemos. E aí? Os que estão mortos ressuscitarão, subirão primeiro, e depois os que estiverem vivos subirão. E você olhando e vendo as pessoas subindo, as roupas ficando e as pessoas desaparecendo, qual deve ser o teu sentimento? Pare para pensar nisto. Pare para pensar nisto. Por isso que, por demais, é importante eu reconhecer a necessidade de salvação aqui neste mundo. Reconhecer o sacrifício de Cristo que Ele fez por mim. Murray, ele diz o seguinte: a missão cristã do evangelista é a única razão de estarmos na terra. A missão cristã do evangelismo é a única razão de estarmos na terra. Porque eu falei que no céu nós não estaremos evangelizando. Não haverá necessidade. Então, por isso, reiterando as palavras, você é um agente de reconciliação. Você é um missionário. Nós somos missionários. Essa igreja tem que ser uma igreja missionária. Para anunciarmos o evangelho, não, eu tenho que ir para um outro país, eu tenho que ir para um outro estado. Onde você estiver, se estiver proclamando a palavra do evangelho, a palavra do Senhor, você está ali na função de um missionário, de um embaixador do rei. Precisamos parar e analisar essas questões. É muito fácil, irmão, já estamos terminando, é muito fácil. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, mesmo neste miolo deste vulcão que nós estamos, mas é muito fácil pregar o evangelho. É muito fácil. Imagine se você estivesse nesses locais que foram colocados aqui, irmãos. Sede da palavra e não conseguir. Fome da palavra e morrer por inanição. Querendo ouvir uma palavra de salvação e não conseguir. Querendo ouvir. Eu estou querendo a salvação, mas como ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Igual aquele etíope fez com Filipe. O que eu preciso fazer para ser batizado? Eu não entendo o que eu estou lendo. Quando Filipe pergunta para ele, eu não estou entendendo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. A tua salvação entre todas as nações. Eu preciso reconhecer e valorizar esta salvação que me foi concedida, que para você foi de graça, mas houve um alto preço. Houve um alto preço. A salvação chegou para você de graça, mas houve um alto preço. A salvação está sendo oferecida a você de graça, mas foi necessário que alguém morresse por você. Não, eu prefiro continuar a minha vida desse jeito porque é mais prazerosa, pastor. Eu sinto um prazer maior do estilo de vida que eu estou levando. Eu conheço. Falei na parte da manhã e na quarta-feira que o importante não é você apenas decorar o que está escrito aqui. Não é o suficiente para a salvação você decorar o que está escrito aqui. Não é o suficiente para você manter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Isso não é o suficiente. O suficiente é ter um coração aberto, uma mente aberta, para receber a palavra do Senhor e introspectar esta palavra, trazer essa palavra para dentro de mim e viver esta palavra, onde eu estiver. Salmo 67, versículo 1, 2 e versículo 6 e 7. Louvem os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Essa é a vontade do Senhor Deus para cada um de nós. É a vontade de Deus. Louvem-te os povos. É todos nós louvarmos ao Senhor, engrandecermos o nome do Senhor Deus, e louvem-te todos os povos. Bom seria que lá no Afeganistão, em todos esses países que foram colocados aqui, esses povos aqui, essas pessoas aqui pudessem louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Não teríamos tanto conflito no mundo.
se todas essas pessoas abrissem o coração para que pudessem experimentar o grande amor de Deus. E também existe a necessidade de você abrir o teu coração, embora você não viva nesses países que foram colocados ali. Existe a necessidade de que você abra o teu coração e reconheça e volte para o Senhor enquanto há tempo. Enquanto há tempo, volte para o Senhor. Não viva assim iludido com o tempo. Não, mas existe um tempo para todas as coisas, então eu vou orar ao Senhor e ver se esse é o tempo de aceitar o Senhor Jesus, de eu voltar para a casa dele. Irmãos, isso aí é uma falácia, uma mentira que Satanás está colocando no teu ouvido, de, não, vou esperar para ver se é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você o aceite, o receba como único e suficiente Salvador, desde o momento que você começou a entender o que era certo e o que era errado. Esta é a vontade do Senhor Deus. Sempre foi a vontade do Senhor Deus. Então por que desperdiçar essa oportunidade? Nós temos mais é que agradecer ao Senhor por esta liberdade concedida a cada um de nós. Nós temos mais é que agradecer ao Senhor por essa liberdade que Ele nos oferece, que Ele nos dá, de proclamarmos o Evangelho, de aceitarmos a Jesus, de falar assim, eu quero aceitar a Jesus, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. E de repente um desses países você ergueu o braço lá em praça pública, olha, eu sou um cristão, vem um com uma espada daquela, um facão, arranca teu braço fora e depois mata você. Então, por que desperdiçar essa oportunidade que Deus está dando a você, queridos? Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos. Uma coisa eu tenho a certeza, que você é um missionário. Você é um missionário. E outra coisa também eu tenho a certeza, que você também precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Mas aqueles que reconheceram que precisa de Jesus já tomaram uma decisão. Mas e você? E você? Deus está te dando essa oportunidade todos os domingos, as quartas-feiras, nas igrejas, através da televisão, da rádio, pela internet. Deus tem dado essa oportunidade para você. Mas hoje eu vou na igreja porque é festa. Hoje eu vou na igreja porque vai ter um trabalho lá, um trabalho especial. O trabalho especial não salva ninguém. Gostamos deste trabalho, nós gostamos, nós amamos. E eu creio que o Senhor Deus também gosta, porque a palavra Pentecostes quer dizer festa. E o povo de Deus é um povo festivo. E a festa dentro do povo judeu não durava um dia, 2 dias, mas eram 7 dias. Principalmente a festa dos asmos, 7 dias. Então o que nós precisamos fazer? Nós estamos em festa, nós gostamos de festa. E esse momento é um momento, de repente, para uma reflexão. Para você refletir. Senhor, hoje é o dia? Sim. Se você pudesse ouvir a voz de Deus, Deus falando audivelmente para você, Deus ia falar, sim, hoje é o dia de você aceitar. Hoje é o dia de você voltar para a minha casa. Eu estou sentindo muito a tua falta, minha filha. Eu estou sentindo muito a tua falta, meu filho. Não é isso que às vezes nós falamos para os nossos filhos? Os filhos que são casados e demoram a vir na nossa casa, às vezes nós falamos isso. Que saudade que eu estou de você. Poxa. E nós que somos pais, e principalmente as mães, nós reconhecemos quando os filhos estão do outro lado do telefone e estão com uma voz diferente. E o Senhor Deus sabe perfeitamente o que está acontecendo na sua casa e na sua vida. Quando você em determinado momento você clama por Ele, Senhor, olha, eu estou passando por dificuldade. Ele sabe perfeitamente, sabe o que você está passando. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude, porque Deus já fez a parte dele. A igreja está fazendo a parte dela. Olha o movimento, todo esse trabalho aqui não foi apenas para comemorar o aniversário, comemorar, sabe, esses embaixadores que passaram pelo curso. A visão total é para que trouxesse você aqui também para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. Conseguiram me entender? Qual o propósito nosso aqui?
O propósito nosso aqui na face da terra é de missão. Somos missionários. O propósito nosso aqui na face da terra é de reconciliação. O propósito nosso aqui na face da terra é isso que nós estamos vendo, que vimos aqui nesta noite. Todos esses meninos aqui. Quantos pais orgulhosos. Orgulhosos, mas antigamente os filhos seguiam o caminho dos pais. Mas hoje em dia parece que os pais que têm que seguir o caminho dos filhos. E o teu filho de repente está querendo trazer você para este caminho. É o caminho da salvação. Então hoje é a noite aceitável para você. Eu não sei como você vai retornar para a tua casa. Já estou encerrando aqui. Eu não sei como você vai voltar para a sua casa, mas eu quero dizer o seguinte: você não poderá um dia chegar no céu e falar: Senhor, eu estive tantas vezes naquela igreja e nunca me falaram sobre salvação. Fui tantas vezes naquela igreja e nunca ouvi louvores falando sobre salvação, da necessidade de salvação. Eu fui tantas vezes naquela igreja e nunca vi coreografia ou dança mostrando ou encenando a salvação, apontando para a salvação, apontando para Jesus Cristo. Você jamais poderá dizer isto. Jamais. A não ser que seja a primeira noite que você esteja aqui na igreja, a primeira vez que você esteja aqui na igreja. Mas mesmo se é na primeira noite ou a primeira vez, você já viu a proclamação da palavra em todo momento. A partir do instante que você entrou por aquela porta, você já começou a sentir, a ver a presença de Deus neste lugar. E Deus querendo agir. E Ele quer agir na tua vida nesta noite. E aí, a decisão é tua. Como é que você vai voltar para casa? Como que vão voltar para casa? Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu gosto de uma cervejinha gelada. Irmãos, Deus não quer te saber disso agora, se você gosta da cervejinha ou não. Deus não está preocupado se você gosta do teu cigarro ou não. Ele não está preocupado com isto. Ele está preocupado com a tua alma. Está preocupado com a tua alma. As demais coisas, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai cuidar do resto, das coisas pendentes, Ele vai cuidar da tua família. Mas tem que começar por você. Seus filhos não estão aqui, mas você está. E por que não começar por você? Eu quero voltar para a casa do Senhor hoje, porque eu voltando para a casa do Senhor hoje, eu tenho a probabilidade de trazer o meu esposo e trazer os meus filhos também. E por que viver arredio, viver longe da palavra do Senhor, da casa do Senhor? Vamos orar para encerrarmos o culto nesta noite. E enquanto estivermos orando, você terá a oportunidade de dar permissão ao Espírito Santo de Deus para Ele trabalhar no teu coração, enquanto nós estivermos orando. E os membros desta igreja estarão orando também por você. Nós estaremos orando pelas nossas famílias, estaremos orando pelos nossos meninos, pelos nossos embaixadores, sim, mas também estaremos orando por você que veio à casa do Senhor nesta noite. Pai querido, nós queremos te render graças, ó Senhor Deus, por este momento aqui na tua casa, por tudo quanto vimos e ouvimos aqui, ó Senhor. Muito obrigado pelas tuas infinitas misericórdias e pelas oportunidades que tem concedido a tantas pessoas, ó Senhor Deus, que neste momento estão proclamando a tua palavra sobre a face da terra. Nós te agradecemos, ó Senhor, e pedimos a ti, ó Senhor Deus, onde quer que haja um proclamador da tua palavra, que haja salvação, ó Senhor Deus. A nossa visão não é apenas da nossa igreja, mas do mundo inteiro, ó Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando, ó Senhor Deus. Sabemos que Ele já iniciou um trabalho, mas que Ele possa concluir o trabalho no coração dessas pessoas nesta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. E eu gostaria que você, que entendeu a mensagem, que viu tudo o quanto aconteceu aqui, estivesse repetindo essa oração que eu vou fazer agora, mas repetindo em silêncio. Repetindo em silêncio. Você que nos visita, você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, você que está afastado da casa do Senhor Jesus, que você estivesse repetindo essa oração em silêncio. As pessoas não precisam ouvir, mas Deus, Ele sabe da tua oração. Ele vai ouvir a tua oração. Vamos lá. Senhor meu Deus, reconheço nesta noite que eu sou um pecador. Reconheço, ó Senhor Deus, nesta noite,
que Cristo veio ao mundo para me salvar. Reconheço nesta noite, ó Senhor, que tanto tempo eu estive afastada ou afastado da tua casa, mas hoje eu quero voltar, ó Senhor.